Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Sempre bom de receber o Dr. Álvaro Furtado, infectologista e colunista da Band News FM, para tirar dúvidas, que são muitas, inclusive, sobre a Covid-19. Isso porque a gente tem, por exemplo, o caso do Nelson Sargento, que nos deixou hoje aos 96 anos e tomou as 2 doses da vacina. Como assim? Alguém que tomou as 2 doses da vacina contraiu o Covid-19 e morreu em decorrência da doença. Será que a vacina não gera imunidade? Será que a imunidade é mais baixa do que a gente imaginava lá atrás? Por isso a gente tem a ciência para nos explicar. Dr. Álvaro Furtado, seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. O que a ciência tem até agora de conhecimento com relação à imunização a partir da 2ª dose da vacina? Boa tarde, Pablo. Boa tarde para os ouvintes. Pablo, é o seguinte, é importante a gente falar que nós estamos construindo conhecimento da ciência sobre resposta imune do coronavírus, né? Lembrar que tem algumas plataformas de vacina já aprovadas no Brasil e no mundo e existem aqueles números mágicos que a gente fala sempre, acho que ficou na boca de todo mundo as 2 palavrinhas, eficácia e segurança da vacina. Então, hoje a gente vai falar de eficácia. Então, Coronavac e AstraZeneca, que são as vacinas que têm maior quantidade aqui no nosso país, ela tem uma eficácia, então a proteção contra a forma grave de doença, que basicamente é o paciente ser entubado, ele evolui para óbito, uma porcentagem muito significativa, próxima, acima de 90%. Só que assim, ser próximo de 90% ou acima de 90% não é ser 100%. Então, mesmo uma pessoa, quando ela toma as 2 doses, ela espera aquele período de 3, 4 semanas, eu posso ter a doença Covid e até vou ali para um desfecho de maior gravidade, até vou ali para óbito. Mas eu estou falando, é um percentual baixo. Mas quando a gente vê, às vezes, as notícias, olha, aquela pessoa tomou as 2 doses, ela mesmo depois lá de 2, 3 semanas, ela teve Covid e evoluiu para um desfecho grave, a gente esquece de falar que tem um universo enorme de pessoas que tomaram as 2 doses e não tiveram a doença. Então, às vezes, o que aparece para a gente como destaque é muito mais os casos que tiveram um desfecho ruim, né? E levar em consideração também que nesse caso específico que você citou aqui no começo da nossa entrevista, era uma pessoa acima de 90 anos, tinha outras vulnerabilidades. Então, lembrar que com o envelhecimento do sistema imunológico, muitas vezes a resposta de proteção ela é diferente de um paciente mais jovem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que tomar muito cuidado para não menosprezar a eficácia das vacinas ou mesmo de ter um descrédito quando a gente vê esses casos de forma individual acontecendo. E aí, qual a orientação nesse momento, quando a gente tem, por exemplo, os nossos sábios que passam dos 90 anos, já possam ter algum outro problema de saúde e ficaram com aquela esperança de depois de tomar a 2ª dose, passado o prazo para a imunização começar a valer, posso, por exemplo, visitar meu netinho, minha netinha, posso rever meu filho, minha filha, posso abraçá-los e agora começam a ficar com medo novamente. Tem alguma orientação que a ciência dá nesse momento? Pablo, acho que essa é uma dúvida muito frequente, especialmente que as pessoas que tomaram as 2 doses, que estão acima de 60, 70 anos, ficaram muito tempo isoladas. E essa vontade de voltar a fazer as coisas com segurança, isso é algo que a gente está vendo no dia a dia, e transtornos até de ansiedade, depressão nessa população que ficou isolada durante muitos meses, né, praticamente 1 ano. Só que, infelizmente, essas tecnologias que a gente tem, elas não são 100% com relação à prevenção. E a gente está entendendo, Pablo, qual que é a durabilidade, qual é a magnitude exata dessa resposta nos idosos. Talvez a gente entenda que vai ser necessário a gente fazer doses de reforço nessa população, né? Então, qual é a dica e qual é o conselho que a gente dá, aconselhamento para essas populações? Ainda usar máscara de forma bastante constante no dia a dia. Se esses encontros acontecerem, eles podem acontecer usando máscara, um encontro mais breve, evitar um contato prolongado. Ainda a gente vive com dúvidas e a ciência não dá uma resposta muito clara ainda se a gente pode deixar totalmente livre essa questão do contato. Quando vendo esses dados de eficácia em população mais idosa, que a gente ainda tem que construir esse indicador melhor para dar uma resposta mais clara, a melhor conduta é tomar as 2 doses, esperar um pouco, e quando for encontrar pessoas, especialmente os idosos, num contexto ainda de proteção, num contexto num ambiente aberto, poucas pessoas, sem encostar, sem abraçar, sem beijar, mas encontrar. Eu posso ir de máscara, eu posso ficar num ambiente ventilado por um tempo longo, mas ainda com essas restrições. A gente não pode simplesmente liberar essa população para
uma vida absolutamente igual ao período pré-pandêmico, sem saber dados muito mais claros sobre essa questão da eficácia na população mais idosa. Vamos falar um pouquinho sobre as variantes, especialmente sobre a confirmação da variante indiana aqui no Brasil, caso no Rio de Janeiro, caso também no Maranhão, ou seja, um caso que chegou por ar, via aeroporto, o outro que chegou pela água, via porto no Maranhão. A gente tem alguma segurança com relação às nossas vacinas e as novas variantes, especialmente a variante indiana? A gente tem pouquíssimos dados ainda com relação à variante indiana, mas a explicação com relação à cobertura vacinal, muito provavelmente, assim, essas variações, apesar de elas serem diferentes umas das outras, o potencial da vacina responder é um potencial muito razoável, né? A gente não tem ainda uma variação que, pelos estudos com relação à resposta imune, eles divergem totalmente, a vacina não cobre nada. Você pode ter uma perda de cobertura vacinal, mas ainda é uma vantagem substancial ter vacina mesmo contra essas variantes, né? É muito difícil controlar a variante, né? Seria muito difícil controlar espalhar a variante no Brasil, a variante da Índia. Provavelmente isso vai acontecer, né? Porque esse bloqueio sanitário, aeroportos, é muito difícil fazer isso na prática. A gente já atrasou essa questão de fazer o bloqueio num tempo anterior à entrada. Agora é tentar realmente minimizar ao máximo que essa cepa se espalhe para outros países, para outros estados do Brasil de uma forma importante. Então, é uma tarefa muito difícil fazer controle de bloqueio de circulação de cepas, ainda mais no mundo globalizado, as pessoas viajam, elas não contam sintomas, e estudar realmente daqui para frente na variante indiana, se ela realmente se tornar uma variante predominante em alguns locais do mundo, a cobertura de cada ferramenta de vacina para essa variação genética que a gente tem. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu vou ler um trechinho aqui do que disse o Dr. Dimas Covas, a CPI da pandemia. Nesse momento, o mundo começou a vacinar em 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado 4 bilhões de doses. Tínhamos 5 milhões e meio de doses no Instituto Butantan e mais 4 milhões em processamento, sem contrato com o Ministério. Nós podíamos ter começado antes. O Brasil poderia, sim, ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação, se não fossem percalços, tanto contratuais como de regulamentação. Foi o que disse o Dr. Dimas Covas sobre o atraso na campanha de vacinação aqui no Brasil. Dr. Álvaro Furtado, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor, viu? Muito obrigado, Pablo. Boa tarde para os ouvintes.